A questão do enfrentamento da guerra fiscal, a própria unificação, evidentemente, colabora com isso. O princípio do destino, por óbvio, na medida em que a tributação ocorre no consumo e não mais na produção, isso tira o estímulo à concessão de benefício fiscal para a atração de investimentos, por óbvio. Agora, e aí eu faço minhas as palavras do deputado João Eduardo Dado, a questão da punição dos estados e agentes. A única coisa é que eu chamo a atenção que já há um dispositivo nessa PEC, e aí eu estou colocando como vantagem, há uma previsão de que uma lei vai definir sanções, e há uma previsão de que os recursos para os estados não serão repassados se descumprir a legislação. E há uma previsão lá no artigo 155A, parágrafo 6º, se não me engano, inciso 10, que a lei complementar definirá sanções, inclusive para os agentes que descumprirem com a legislação do imposto. Então isso me parece um avanço, e é uma coisa que eu concordo inteiramente com o deputado João Eduardo Dado, talvez a reforma tributária no ICMS pudesse ser só este artigo. E isso eu concordo. Porque se nós tivéssemos efetivamente uma punição e eu descumprisse como técnico ou como diretor da Receita Estadual, diretor adjunto, que atualmente estou exercendo essa função lá, ou a doutora Lina, quando era secretária do Rio Grande do Norte, se nós descumpríssemos e concedêssemos um benefício fiscal, ou por uma instrução normativa, que seria da nossa, ou por um ato do secretário da Fazenda, ou um decreto do governador, se nós fôssemos penalizados, muito provavelmente não faríamos. Fazemos por quê? Porque a legislação hoje ela nos permite por uma questão de sobrevivência. Por óbvio que se o Estado vizinho concedeu, isso é uma reação em cadeia, e esse é o problema da guerra fiscal, que muitos defendem como, vamos dizer, a política de incentivos. Agora, enquanto não tiver, e aqui nós temos algumas outras vantagens, como a expectativa de implementação de uma política de desenvolvimento regional, se essa política de desenvolvimento regional efetivamente for eficiente, ela cumprir com seus objetivos, ora, quem sabe estejamos agora num outro patamar, num outro momento que permita que os estados, por exemplo, do Nordeste, possam sobreviver sem a concessão de incentivos fiscais. O estado do Mato Grosso do Sul, que foi representado aqui pelo deputado Dagoberto, se não me engano, né? Que defendeu a concessão de incentivos fiscais, o Centro-Oeste de uma maneira geral, e os outros estados também, porque o Rio Grande do Sul também concede benefício fiscal, Santa Catarina, Paraná, todo mundo concede, inclusive São Paulo atualmente, porque resolveu entrar na guerra. Tá? Também como avanço importante a questão da possibilidade de redução da cumulatividade, vou falar rapidamente, até porque isso não está garantido, vai ser feito na forma da lei complementar, e a desoneração imediata dos bens de capital, que para o ICMS já está previsto na Constituição, e para o PIS/COFINS seria substituído, eu estou chamando de IBS aqui, ao invés de IVA federal, porque é o nome que foi dado de imposto sobre bens e serviços. Né? Ainda a questão da redução dos focos de evasão tributária no ICMS, pela própria unificação da alíquota, né, nas operações interestaduais, independentemente se elas vai ser 2 ou 3 ou 4, mas a unificação, ela em si, ela já reduz as possibilidades de evasão pela diminuição das possibilidades de simulação. A nota fiscal eletrônica, por óbvio, um avanço importantíssimo para a redução dos focos de evasão. O estímulo às exportações, que o Dr. Bernard já falou hoje de manhã, a questão da manutenção dos créditos, na medida em que a tributação vai para o destino, os estados terão que arcar com créditos de recursos que entraram nos seus cofres e não em cofres alheios de outros estados, e a questão do fim da vantagem comparativa das importações, que também o Dr. Bernard situou hoje de manhã. Eu cito, por fim, como avanço, a questão da manutenção de algum grau de autonomia federativa, porque nós temos agora um ICMS como um imposto de competência conjunta entre os estados. Nós não chegamos aqui, vamos dizer assim, ao ideal que seria, sob o ponto de vista federativo, que cada um tivesse a sua competência isolada, etc. e tal. Assim como o deputado Dado colocou. Eu não sei se isso é possível diante da complexidade que nós estamos agora. Então, até estamos achando com isso um preço necessário a ser pago pelo federalismo. Não chegando na doutrina lá do professor Paulo Bonavides, que criava um quarto ente da federação, né, quem leu alguma coisa sobre o federalismo das regiões, mas a ideia da competência colegiada partiu daí. Que se seria possível instituir-se um quarto ente da federação, que seriam as federações, que seriam as regiões, se poderia criar um ente, não um quarto, um ente, mas com
uma entidade com um fim especialíssimo de regular conjuntamente um imposto que necessariamente precisa ter um alto grau de harmonização, e é isso que está sendo proposto aqui, e não me parece que isto seja totalmente contraditório com a ideia de federação. Minimiza, relativiza os ideais federalistas, relativiza a autonomia federativa, sem sombra de dúvida. Resta saber se nós teremos outra alternativa. Então, eu estou colocando isso como um avanço da reforma, essa instituição da competência colegiada. Mas se, por um lado, esse avanço, isso significa um avanço, essa questão de ter resolvido uma parte da questão do ICMS, mantendo algum grau, algum resquício de autonomia federativa, é justamente aí que surgem alguns problemas que me parecem merecedores de crítica. E vejamos por quê. Se nós olharmos na doutrina de quem estuda essa questão do federalismo, nacional ou estrangeira, basicamente com algumas variantes, se define como faces da autonomia necessária para um sistema federal, que os entes subnacionais ou os entes da federação tenham autonomia aqui política, autonomia administrativa, autonomia de gestão do gasto e autonomia sobre as fontes de financiamento desses gastos. Com algumas variantes é mais ou menos isso que se diz.